Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 livros que vão te ajudar a compreender a história do Brasil. Vamos lá? E para isso, eu convidei uma especialista em literatura para falar sobre esses livros. Ela é a Ana Paula, do canal Mundos Possíveis, professora de literatura. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Márcia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Ai, o prazer é todo meu. Para quem não sabe, a Ana, além de ser especialista, né, em literatura, ela é minha amiga da época de faculdade. Nós fizemos a faculdade juntas em São Paulo e, felizmente, nesse mundo online, nós nos reencontramos. Né? E como vocês me pedem sempre para dar dicas sobre livros, então eu decidi convidá-la, né, para que vocês tenham, né, esse conhecimento que, nossa, é muito bom mesmo. Eu aconselho vocês prestarem bem atenção, porque um livro é mais maravilhoso que o outro. Mas bora lá, então. Bom, Ana, então, para começar, quais livros que você trouxe, então, hoje para a gente? Vamos lá, Márcia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal com você. Estou muito feliz. E aí, eu queria dizer que é muito difícil escolher uma lista com 10 livros, né? Porque a literatura brasileira tem centenas e centenas de livros incríveis. Então, eu fiquei pensando que critério utilizar para montar essa lista. Porque não podia ser uma lista só dos meus 10 favoritos, né? Então, o meu critério foi livros que, de uma certa maneira, ajudam a pensar e a entender um pouco a história do Brasil em diferentes regiões do país, porque não existe uma literatura brasileira, o Brasil é muito grande. Então, eu escolhi autores, né, de diferentes regiões do Brasil e dividi também a lista por período. Então, vou começar com os autores do século XIX. Nossa, que legal isso, que legal! Então, vamos lá. No século XIX, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro era a capital do país. Então, a gente tem majoritariamente obras que vão descrever a realidade no Rio de Janeiro. Escolhi o romance Senhora, do José de Alencar, que é o grande nome do romantismo, né, aqui no Brasil. É um romance lindo que vai contar uma história de amor e traição e dinheiro, não é? Tem um embate aí de classes sociais, porque a personagem principal, que é maravilhosa, né, que é uma heroína, ela é muito pobre, e aí ela se apaixona por um cara que só quer saber de dinheiro. Então ela é abandonada, não é? Porque ela é pobre, e depois teremos várias reviravoltas nessa história, que é muito bacana. Tem uma personagem feminina super forte, que era um marco ali, é uma coisa super importante, diferente para a época. Ela não é aquela heroína que fica em casa chorando, pelo contrário, vai sair por aí para fazer a sua vida acontecer. E aí a gente tem uma amostra do que é o Rio de Janeiro do século XIX. Tanto da elite, que frequenta os salões, as festas, aqueles vestidos lindos, quanto da classe mais baixa. Então é um livro que eu super recomendo. Época do Rio de Janeiro ainda era capital, né? Era capital. Então, você, assim, é ali que são tomadas as decisões. Não é? Então é importante a gente ter isso em mente, que nesses bailes, nessas festas, estão sendo tomadas as decisões que são importantes para o país, não é? Nessa mesma linha, eu escolhi o Cortiço, que é um super clássico do nosso realismo, naturalismo aqui no Brasil, do Aloysio Azevedo, que é um escritor que também vai falar do Rio de Janeiro, nesse livro, mas não da elite. Ele vai falar do cortiço, da formação, do surgimento desse lugar onde vão morar as pessoas mais pobres dessa sociedade carioca da segunda metade do século XIX. Então, quando a gente vai entendendo a formação desse cortiço, a gente vai entendendo a formação do que é a periferia, o subúrbio do Rio de Janeiro, que depois vai dar origem às favelas. Então, a gente vai percebendo como é que essas comunidades se formam. É um romance curtinho, uma leitura assim de fôlego. Acho que vocês vão gostar bastante, porque tem história de amor, tem história de traição, tem dinheiro, tem roubo, tem intriga, né? Tem tudo aquilo que a gente gosta no romance. Então, tem sensualidade, né? Que o Cortiço assim, eu adoro, né? Sensualidade bastante.
Isso, e personagens muito diferentes. Então, tem o português que veio de Portugal para o Brasil para tentar ganhar a vida, tem as pessoas que são ali do Rio de Janeiro, migrantes de outras regiões do Brasil que vão para o Rio de Janeiro, né? Então, como que essas personagens vão interagir, isso é muito interessante. Sim, e aí, não posso falar, não existe lista de literatura brasileira que não tenha Machado. Então, certo. Se não falar de Machado de Assis, não está falando de literatura brasileira. Então, o Machado de Assis é um autor maravilhoso, que também vai falar do Rio de Janeiro, do século XIX, dessa segunda metade do XIX, principalmente. E, assim, o Machado de Assis tem para todos os gostos, né? Tem os contos, que aí são uma leitura um pouco mais rápida, tem os grandes romances. A minha sugestão hoje vai ser o super clássico Dom Casmurro. De dúvida, acho que a grande pegada do Dom Casmurro é essa, é a dúvida. A gente nunca vai saber, né, qual é a conclusão dessa história. Então, eu acho que abre espaço para o leitor. O leitor vai investigar e vai tirando as suas próprias conclusões, sabendo que é um romance sobre a dúvida. Eu acho que mais do que um romance sobre a traição, ele é um romance sobre a dúvida, né? O que é o amor de verdade, o que é a traição de verdade, né? O que é estar junto efetivamente. Acho que é um romance sobre a dúvida. Vocês vão gostar bastante. Bom, e aí vamos para o século XX, né? Quando a gente passa para o século XX, o Brasil está crescendo muito, a urbanização no Brasil na primeira década do século XX ela acontece de maneira muito rápida em muitos estados, né, em muitas cidades brasileiras. Então, a gente começa a ter também a literatura despontando em outras regiões. Então, eu vou falar um pouquinho da região Nordeste, vou falar do Jorge Amado, né, que é um grande representante dessa literatura da primeira metade do século XX e que vai deslocar ao ponto da reflexão do Rio de Janeiro para o Nordeste. Então, a gente vai pensar nessa Bahia do Jorge Amado. E aí eu escolhi o Capitães da Areia, que é um romance incrível, muito rápido, muito ágil, acontece muita coisa o tempo todo. E ele vai contar a história de um grupo de crianças, de garotos, a maioria órfãos, né, que moram nas ruas dessa cidade na Bahia. E são crianças que são abandonadas pelo Estado, né? Então, eles não têm quem cuide deles. Portanto, eles se organizam, eles vão criar suas próprias leis. E aí eles viram esse grupo de meninos de rua tentando sobreviver, não é? Em confronto com a polícia, em confronto com a política, em confronto com a religião, com a igreja. Então, a gente vai perceber esse sincretismo também, porque tem muito da religião católica, tem muito das religiões de matriz africana. A gente vai percebendo como que as personagens transitam, não é, por esse ambiente. E aí a gente tem um pouco das casas da elite e a gente tem o que é o mundo dessas crianças da periferia. Então, a gente já viu um pouco a periferia do Rio de Janeiro lá no Cortiço. Aqui a gente consegue ver um pouco dessa periferia lá na região Nordeste. E aí, ainda pensando nisso, vamos para São Paulo, né? Ainda falando dessa primeira metade do século XX, tem uma autora que eu gosto muito, até estou com o livro dela aqui para mostrar, que é a Carolina Maria de Jesus, do livro Quarto de Despejo. Então, esse livro é muito incrível. Essa autora, ela sai de Minas Gerais, com uma baixíssima escolarização. Então, ela vem de uma família super pobre, ela vem para São Paulo para trabalhar como doméstica em casas de família, vai ter uma vida super difícil e acaba indo morar numa favela. A gente está falando dos anos 50. Quer dizer que é o surgimento. Ela vai contar para a gente como que surge essa favela que ficava localizada onde hoje está a Marginal Tietê. Então, é interessante a gente ir pensando como que a cidade de São Paulo cresceu nesses últimos 70, 80 anos, né? E ela vai contando isso de uma maneira muito poética, muito bonita. A história da publicação desse livro é incrível, porque ela sempre quis ser escritora desde criança, mesmo tendo um baixíssimo nível de escolaridade, ela mantinha diários a vida toda. Ela escrevia porque ela sabia, ela acreditava que um dia isso ia virar um livro. E aí um dia ela está na favela e um jornalista foi visitar a favela porque ele tinha que fazer uma matéria contando a história daquela favela. Então ele está andando pelas ruas e ele encontra essa mulher sentada na frente do seu barraco, escrevendo.
E aí ele pergunta para ela, o que você está escrevendo? E ela diz, eu estou escrevendo um livro sobre a história da favela. E aí ele fala, então não sou eu que vou contar a história. Ele vai pegar todos os livros, ela tinha milhares assim, de cadernos que ela escrevia, e aí ele vai selecionar junto com ela os textos que vão, né, ser incorporados aqui, que é um diário, tem a data mesmo que ela escreveu. Legal. Nossa, a gente tem uma visão assim, muito interessante, e é uma voz feminina, interessante a gente pensar nisso. Né? A gente passa, as mulheres têm a sua voz, estão contando a sua própria história. legal. Ainda no século XX, vou sugerir um escritor do sul do Brasil, que é o Érico Veríssimo, que tem livros maravilhosos, né, romances que eu... Mas eu vou sugerir um, que foi o primeiro romance que eu li do Érico Veríssimo, que é O Incidente em Antares. Que é uma história do fantástico. Então, a história começa assim. Um dia normal, numa cidadezinha normal, morrem ali algumas pessoas de mortes naturais, aquilo que é super normal. Ai, meu Deus, agora não é época para isso. A gente tá perdido. E aí, nesse dia, o que acontece? Os coveiros da cidade resolvem entrar em greve por melhores condições de trabalho. Então, eles falam, a gente não vai enterrar ninguém hoje. Deixa eu explicar, fazer um parênteses. Os coveiros são as pessoas que enterram as pessoas nos cemitérios, tá? Só para localizá-los. Isso, e aí os caixões são deixados lá dentro do cemitério, e assim, então deixa aí, quando os coveiros resolverem, né, enterra. Vem a noite, e o que acontece à meia-noite? Aqueles mortos acordam. Percebam que a gente está falando do Walking Dead, do século XX aqui no Brasil, numa cidade do sul. Esses mortos se levantam e eles não entendem o que está acontecendo, o que está acontecendo, né? E aí eles resolvem cada um voltar para sua casa. Então vocês imaginem o que vai ser a surpresa de cada família quando recebe o morto de volta. Então é uma obra incrível, né? Muito bacana, sugiro muito a leitura e ela dá um panorama. Ela é uma obra que ela é lançada nos anos 70. A gente estava vivendo um período de ditadura aqui no Brasil. Então a obra, de uma maneira muito irônica, vai trazer alguns pontos e algumas críticas a esse sistema de governo, não é? Porque muito do que acontece na cidade é um mini mundo do que era o Brasil que estava naquela época. Perfeito, então é interessante pensar nessa ligação histórica. Podemos ir para o século XXI? Opa! Vamos lá. Bom, o século XXI, que já é o nosso, não é? A gente vai pensar em autores que estão falando sobre a nossa realidade, né? São autores que estão escrevendo para nós do século XXI. Então, eu escolhi algumas obras. Uma delas é do Milton Ratum, que também desloca, né? A gente sai do eixo aqui de São Paulo. Ele é um escritor do Amazonas. E ele vai no romance Dois Irmãos falar sobre a cidade de Manaus, né? Não aquela Manaus que a gente tem na mente, às vezes, do estereótipo de ser a floresta, né? A gente pensa no Amazonas, a gente pensa só na floresta. Então, ele vai descrever a vida desses dois irmãos que vão competir por tudo a vida toda. Então, eles vão competir pelo amor da mãe, vão competir pelas melhores notas na escola, vão competir pelos amigos, vão competir por uma mulher. Então, vocês já vão percebendo aí como é que vai se dar a história desse romance. Recomendo muito. O Milton Ratum é um escritor muito premiado, é um escritor do que a gente chama de literatura brasileira contemporânea. Ele tem uma origem libanesa, então isso aparece também nos seus romances. É interessante a gente pensar nesse Brasil que recebeu migrantes, né, imigrantes do mundo inteiro, e é claro que isso aparece, né, nas obras, nas cidades, na história do nosso país. Isso vai colaborando, né, vai juntando com a nossa própria história. Saindo lá de Manaus e vindo para Minas Gerais, eu escolhi essa escritora maravilhosa, que é a Conceição Evaristo. Também estou com o livrinho dela aqui. Percebam que é um romance curtinho, bem fininho, que vai contar a história da Ponciá Vicêncio. É o nome da personagem principal. É essa mulher que nasce numa comunidade rural, né, no interior de Minas Gerais, e muito pobre, no período recente, assim, posterior à libertação dos escravos. Então, a família dela, o avô, por exemplo, tinha sido escravo ainda. Então, ela traz as marcas do que foi o período
de escravidão aqui no Brasil. Ela e a família trabalham para um grande proprietário de terras, de fazenda. Assim como o pai tinha trabalhado, o avô tinha sido escravo, né? Então a gente percebe essa manutenção da história. Então ela decide abandonar essa aldeia e ir para uma cidade grande. Então ela vai para uma cidade grande, a gente poderia imaginar, como ela é de Minas Gerais, então a gente imagina uma Belo Horizonte, né? Uma BH, e aí a gente tem o que ela vai morar, claro, num lugar muito pobre. Então é o começo também dessa periferia das grandes cidades em Minas Gerais. Então a gente vai perceber muita coisa em comum entre a história da Ponciá, Vicêncio, a história do quarto de despejo e a história do cortiço lá no século XIX. Então a gente vai entendendo melhor essa construção, essa dinâmica das cidades, né? Das cidades divididas entre um centro, onde vai morar a elite, as regiões onde moram a elite, e sempre uma periferia, onde vão morar os imigrantes, as pessoas mais pobres, que em geral vão trabalhar, não é, para quem mora nos centros, né? A Carolina Maria de Jesus tem uma definição maravilhosa, vocês vão encontrar no romance, que ela vai dizer o seguinte: a cidade ela é dividida em duas. Você tem a sala principal, que é onde moram os ricos, onde as cortinas são de veludo, onde tem luz elétrica, onde tudo é bonito, e tem o quarto de despejo. O quarto de despejo é aquele cantinho, aquele cômodo no fundo da casa, onde a gente coloca um entulho que não serve mais. E aí ela vai dizer que a periferia, o pobre, ele mora no quarto de despejo. É uma imagem muito bonita que a gente percebe em muitas obras, né? Se a gente pensar no Capitães da Areia, lá no Nordeste, com o Jorge Amado, também. Aqueles meninos moram num quarto de despejo, né? Eles não moram numa cidade grande. Então, é para a gente pensar. Bom, já para terminar, só faltam duas obras. Eu escolhi essa daqui, que é super recente, é de 2015. Um autor que eu gosto bastante, que é o Marcelo Rubens Paiva. Ele é aqui de São Paulo, e ele vai contar nesse romance a história da família dele e de um trauma muito específico pelo qual a família dele passou, que é um trauma na nossa história aqui do Brasil. O pai dele era deputado e ele foi preso na época da ditadura militar. Então, o que o Marcelo vai contar para a gente nesse romance é como se deu o golpe militar de 64 e como que a família dele enfrentou e viveu esse momento, porque o pai vai ser preso, então ele conta toda a narrativa do golpe, como é que o golpe se dá, e a prisão, o desaparecimento do pai, que vai ser considerado um desaparecido político, né? E aí toda a luta da mãe, que era uma dona de casa, e que vai, a partir do desaparecimento do marido, ela passa a ser uma ativista, ela vai lutar, ela vai passar a vida toda em busca de saber o paradeiro, de saber a história, o que aconteceu com o marido e com outros presos políticos. É um romance muito bonito, ele traz muitos documentos históricos, então existem transcrições de matérias de jornal da época, de cartas que foram trocadas entre a família na época. Existe, no final, tem um trecho muito importante que foi retirado do documento oficial da Comissão da Verdade. Então, a Comissão da Verdade foi uma comissão para investigar, isso agora já em 2014, né, uma coisa muito recente, investigar muito os desaparecimentos e as mortes na época da ditadura. Então, muitos dos documentos oficiais, que contêm, por exemplo, as entrevistas e os testemunhos, as declarações dos envolvidos, de militares envolvidos na época, no final a gente tem as transcrições. Então, ele é um documento literário, porque tem a escritura ficcional do Marcelo Rubens Paiva, mas também é um documento histórico, né? Então, acho que vale muito a pena para conhecer esse momento do nosso Brasil. Uma história linda. E aí, para terminar, é um livro do ano passado, né? Nós estamos em 2020, ele foi publicado em 2019, em outubro, no finalzinho do ano, desse escritor paulista, o Julián Fuchs, que tem ascendência argentina. Os pais vieram da Argentina para cá. Então, percebam como muitos dos nossos escritores são de outras origens, né? Isso vai ajudando a compor o que é o Brasil. Não existe um Brasil, existem muitos, né? Compostos de diferentes maneiras. Então, nesse romance, que se passa aqui em São Paulo,
é a partir de 2016, é muito recente também. E aí o Julian Fuchs vai falar sobre os movimentos sociais aqui em São Paulo, mas que se estendem também ao resto do Brasil, movimentos sociais pela ocupação por moradia. Então, nesse romance, ele vai falar de duas ocupações reais aqui em São Paulo, de 2 prédios que estavam abandonados há décadas, em condições super precárias, né, completamente abandonados, sem nenhuma função social. E aí os movimentos sociais vão se organizar para ocupar esses prédios. E aí, quem são as pessoas dessa ocupação? É interessante, porque nós temos pessoas brasileiros, das nossas periferias, não é, que não conseguem morar em lugar nenhum, então eles se juntam a esses movimentos sociais. Mas nós temos também os imigrantes. Então nós temos pessoas refugiados que vieram de outros países para o Brasil em busca de melhores condições de vida e que nem sempre encontram. E acabam ficando sem moradia. E aí também se juntam a esses movimentos sociais em busca de um lugar para morar. Então é um livro muito atual, são questões assim, muito atuais, importantes para a nossa sociedade brasileira. Percebam que também é um romance curto, então é uma leitura rápida, tranquila. É um escritor que está falando para a gente, nós, do século XXI, então eu acho que isso vai ser bastante interessante e vale muito a pena também. É um escritor que vem se destacando, premiado, importante também da literatura brasileira contemporânea. Bom, alguma pergunta, Marcinha? Não, eu tenho que ser honesta. Você vai falando e eu vou ficando arrepiada. De verdade, de verdade. Eu fico arrepiada de ver, de ouvir, e eu fico com tanta vontade de ler tudo. Os que eu não conheço, porque, ai, nossa, envolve, você tem tanto conhecimento, assim, que eu fico... É como no seu canal. Eu não posso entrar no seu canal e ver um vídeo, porque eu quero ler o livro que você está falando. Sempre. Porque a literatura tem muita coisa boa para oferecer para a gente, né? A literatura, ela realmente tem esse poder de fazer a gente pensar, de fazer a gente se identificar, de fazer a gente aprender, de fazer a gente sentir o prazer do texto, né? Então, o assunto é muito bom. E principalmente esses livros, né, que trazem a história, né? Sempre tem, né, aquele pano de fundo da história, e só que você está aprendendo de uma maneira lúdica, né? Através de uma história, né? De um conto, digamos. Mas tem toda uma história verídica ali por trás. E aí, eu acho muito legal. Nossa, eu fico encantada. E aí, para o leitor que está aprendendo a língua portuguesa, que está estudando a língua portuguesa, é sempre interessante pensar que toda obra literária tem muitas camadas. Claro que se o leitor tem, né, um conhecimento da língua portuguesa que ainda é inicial, ele vai se ater àquela camada do enredo, da história. Quanto melhor ou maior o conhecimento linguístico do leitor, mais ele consegue pegar as questões históricas, né, as questões filosóficas que aparecem, aqueles detalhes culturais, né? Então, cada leitor vai encontrar na obra um tipo de leitura, né? Isso que é interessante a gente pensar. Sim, sim. Não, e com certeza, né, é um enriquecimento de vocabulário muito grande, sim, né? E vai absorvendo e vai automatizando a língua portuguesa muito mais fácil, né? De maneira bem mais fácil, porque não precisa pensar depois em gramática, já sabe que a regência daquele verbo vem aquelas preposições, né? Já se torna muito mais tranquilo depois de ler uma obra dessas, com certeza já fica mais natural. Né? Sim, é a língua natural, né? É a língua verdadeira, é a língua em uso. É a língua em uso, exatamente, né? A língua real. Ai, adorei. Nossa, demais. E você tem algum link que eles conseguiriam baixar alguns livros de graça, gratuitamente? Como que é? Sim, para essas obras clássicas, como Machado de Assis, por exemplo, ou a Luiz Azevedo, do Cortiço, e todos os grandes clássicos da literatura brasileira, tem um site que é o www.domínio-público, que ele é um site vinculado ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Então, lá você tem todos os livros que já estão em domínio público, ou seja, o autor, né, o escritor, já morreu há mais de 70 anos, então não há mais a incidência de direitos autorais. Então, você pode entrar lá no domínio público, baixar as obras em PDF, tem a obra completa do Machado de Assis, os contos, todos, então talvez para um leitor inicial
começar pelos contos, vale a pena. Então, lá tem tudo. E tem, no domínio público, não tem só literatura brasileira. Fernando Pessoa, por exemplo, grande poeta de Portugal, toda a obra dele está disponível no site do domínio público, vale muito a pena. Perfeito. Vou deixar o link aqui abaixo, vou deixar o link abaixo do vídeo para que vocês possam baixar, tá? E aí, para os escritores mais contemporâneos, tem muitos grupos no Facebook, grupos de dicas de leitura, compartilhamento de leitura, amantes da literatura, grupos que disponibilizam os PDFs. Então, para o leitor que estiver interessado, pode procurar também esses grupos de leitores no Facebook, existe um compartilhamento aí de material. Tá. E também no Amazon, né? Se a pessoa quer comprar, pode entrar no Amazon, que daí encontra tudo, né? Sim, e aí a pessoa tem a opção de comprar o livro físico, ou se a pessoa preferir, ela compra a versão... No Kindle, né? Que vai no Kindle. Exatamente. Online. Exatamente. Ah, legal, legal. E também vou deixar o link do canal da professora Ana Paula aqui abaixo para vocês entrarem lá, porque lá tem muito mais coisas no canal delas. Ela tem playlist só de literatura brasileira e tem de autores também de língua portuguesa que não são brasileiros, não é, Ana? Isso, para quem quiser conhecer um pouco mais da língua portuguesa em outros contextos, é importante a gente lembrar que existem vários países na África que foram também colônia de Portugal, como Moçambique, Angola, e que tem uma produção literária muito interessante, muito bacana em língua portuguesa. Então, é conhecer a língua portuguesa também falada por outros, né? É muito interessante. Sim, sim, tem autores excelentes, né, aliás, né? Como Miel Couto, nossa, eu adoro. Miel Couto, eu amo, né? O Pepe eu amo também. Exatamente. Então, assim, vocês têm que entrar lá no canal da Ana e vocês vão ver. E o que não tiver, vocês pedem para ela. Perguntam. Prof, faz uma lista dos livros tal, ou faz uma lista, sei lá, só para iniciantes, faz uma lista só para isso. Ou se vocês quiserem que eu também traga a Ana aqui novamente, é só falar com sugestões já do vídeo, o que vocês querem discutir, que daí, com certeza, eu vou trazer. Tá bom? O link está aqui abaixo, tá? Do canal dela, vou pedir para vocês entrarem lá, tá bom? Imediatamente depois do vídeo aqui. Combinado? Bom, Ana, nossa, olha, nem sei como agradecer. É um prazer muito grande estar com você de verdade. Ah, eu tô olhando para cá, né? Eu olho para baixo para olhar para ela. Mas, assim, Ana, a Ana Paula, então, eu tenho um carinho muito grande, né? Porque ela sempre foi uma aluna excelente na época da faculdade. E eu confesso que eu tinha uma inveja, assim, até uma raiva. Porque eu falava, ai, por que ela já sabe tudo? Imagina, não sabia nada. Não, de verdade, verdade. Ela é modesta, porque ela sempre foi super inteligente na época da faculdade. E eu tive o prazer de, né, depois a gente fazer amizade, enfim, e trabalhamos juntas até, né? Nós fomos monitoras na época da faculdade, né? No último ano. Eu estava lembrando disso. Sim, temos monitoras, é verdade. Monitoras na época da faculdade, as duas, né? Então, assim, foi um período muito bom. E, por sorte, agora esse meio online, né, nos trouxe de volta, nos reencontrou. Mesmo distância, né? A gente consegue estar pertinho. Sim, exatamente, né? Então, somos pessoas da área de humanas, da área de letras, mas você vê que esse mundo online é para todo mundo mesmo, né? Não importa, né? A gente consegue passar o que a gente gosta, o nosso conhecimento e a área de letras, né? Dentro desse mundo online também, né? Foi uma mudança, né? Da época que a gente fez faculdade para agora, né? Uma mudança, assim, de mundo. Mas o que importa enfim, é compartilhar, né? Compartilhar o conhecimento. Né? Então, tá bom. Obrigada. Eu que agradeço muitíssimo. Espero que os seus alunos, que o pessoal que acompanha o seu canal, tenha curtido as dicas de leitura. E, assim, podem pedir, né? Podem pedir outras coisas, que aí eu ponho lá no canal, a gente volta aqui no seu canal. E, assim, a gente está aí para aceitar os pedidos. Tá, joia. Então, Ana, um super beijo. Fique bem, tá? E, gente, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez comigo. Obrigada por tudo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, Ana. Beijo para vocês também e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.